Meu nome é Ana Clara, tenho 36 anos. E nunca imaginei que o funeral dos meus pais seria o dia que mudaria tudo. De pé ao lado da minha irmã Camila, enquanto ela sussurrava sobre a herança que esperava receber. Eu não podia prever como a leitura do testamento dos meus pais a silenciaria completamente e revelaria a verdade, que eles esconderam por toda a nossa vida. Antes de prosseguirmos, conte-nos de onde você está nos acompanhando. E se essa história te tocar, não deixe de nos seguir, pois amanhã tenho algo muito especial preparado. A chuva caía suavemente sobre os vitrais da Capela São Francisco, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, criando uma trilha sonora melancólica para a ocasião solene. A pequena igreja estava lotada, um testemunho do impacto que meus pais, Clara e João Mendes, deixaram em nossa comunidade. Pessoas de todos os cantos de nossas vidas estavam presentes. Colegas de meu pai da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele lecionou literatura por 30 anos, voluntários do Centro Comunitário, onde minha mãe trabalhava incansavelmente, vizinhos que nos viram crescer na charmosa cidade histórica, e familiares que viajaram de lugares distantes, como Recife e Porto Alegre. Eu estava na primeira fila, com meu vestido preto, cuidadosamente ajustado, olhando para os 2 caixões de mogno adornados com arranjos de orquídeas brancas, típicas da região. O acidente de carro foi repentino, uma noite chuvosa na estrada para Angra dos Reis. Uma curva traiçoeira. Um motorista que invadiu a pista contrária. Eles partiram em um instante, sem despedidas ou últimas palavras de sabedoria. Um funeral conjunto parecia apropriado para um casal que passou 42 anos juntos, raramente separados. Camila, sentada ao meu lado, tamborilava seus saltos de grife no chão de pedra da capela, apesar da gravidade do momento. Seu luto parecia glamouroso. Um vestido Dior preto e uma maquiagem impecável projetavam uma imagem de tristeza elegante. A cada poucos minutos, ela enxugava os olhos com um lenço bordado, garantindo que sua exibição pública de emoção permanecesse intacta, sem estragar sua maquiagem. Cara, nossa relação sempre foi complicada. 7 anos mais nova que eu, Camila foi a filha favorita desde o nascimento. Bela, carismática e excepcionalmente habilidosa em conseguir o que queria. Eu herdei a natureza acadêmica de meu pai e a praticidade de minha mãe, enquanto Camila desenvolveu um talento para o teatro e a persuasão. Aos 18 anos, ela deixou Paraty para tentar a sorte em São Paulo, sonhando em se tornar uma estrela de novelas. A realidade foi menos brilhante. Pequenos papéis em comerciais, algumas falas em séries de streaming e um número de seguidores nas redes sociais, que lhe dava mais validação do que sua carreira real. Zoom in slowly move the camera forward into the image, creating a sense of approach or focus. Camila costumava descrever minha existência como tibiosamente provinciana, um termo que eu passei a aceitar com orgulho. Enquanto o padre concluía seu sermão com um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, favorito de meu pai, senti a mão de Camila apertar meu braço. "Quando o advogado chega", sussurrou, sua voz mais impaciente do que triste. "O senhor Almeida disse que estará aqui após a cerimônia." "Responde suavemente, senhor Ferreira", corrigi, "e ele nos encontrará na casa, depois que todos prestarem suas condolências." Ela assentiu, aparentemente satisfeita, e voltou ao seu papel de filha devastada, enquanto o hino final começava. Cantei baixinho, encontrando consolo nas palavras familiares. Ao fim do serviço, a fila de condolências parecia interminável. Cada pessoa trazia uma história, uma lembrança ou um abraço caloroso. O professor Santos, chefe do departamento de meu pai, segurou minha mão e falou sobre sua genialidade em sala de aula. Dona Lúcia, do centro comunitário, detalhou como minha mãe transformou o bairro com seu trabalho voluntário. Cada interação adicionava uma peça ao mosaico da vida dos meus pais, revelando facetas que eu não havia valorizado plenamente enquanto estavam vivos. Camila, enquanto isso, desempenhava seu papel com precisão, aceitando condolências com um equilíbrio perfeito de gratidão e dor visível. Embora sua atenção se dispersasse quando a conversa não girava em torno dela. "Ana Clara, querida", disse uma voz familiar, tirando-me dos meus pensamentos. Tia Sofia, irmã mais velha de minha mãe, me envolveu em um abraço com aroma de jasmim.
Como você tá lidando com isso? Estou bem, respondi, surpresa por não ser totalmente mentira. O luto vinha em ondas, momentos de realidade crua, seguidos de períodos de entorpecimento funcional. Ver o quanto eles eram amados ajuda. Eram pessoas extraordinárias, concordou Sofia, mantendo o braço ao redor dos meus ombros. E estavam tão orgulhosos de você, Ana Clara. Sua mãe me ligou na semana passada, empolgada com um programa de alfabetização que você começou na biblioteca. Um nó se formou na minha garganta. Ela nunca mencionou isso. Não precisava dizer, disse Sofia suavemente. Eles mostravam isso ao falar de você com todos. Camila apareceu ao nosso lado, seu sorriso brilhante, mas os olhos frios. Tia Sofia, que bom que você veio de tão longe. Ela deu um abraço breve, cuidando para não desarrumar sua maquiagem. Você vai se juntar a nós na casa? Teremos uma pequena recepção antes de falar com o advogado da família. A forma como ela enfatizou o advogado da família carregava uma antecipação inconfundível. Os olhos de Sofia passaram entre nós, captando algo que eu não consegui identificar. Claro, querida, disse, dando um tapinha no braço de Camila. Estarei lá, em breve. Enquanto a multidão se dispersava, Camila e eu seguimos para nossos carros separados. Ela havia alugado um SUV preto elegante, relutante em ser vista em algo menos impressionante, enquanto eu dirigia o mesmo Fiat confiável, que tinha há quase uma década. Te encontro na casa, gritou ela por cima do ombro. Não me espere se eu me atrasar. Preciso fazer uma ligação rápida. Assenti, observando enquanto ela entrava no banco do motorista e começava a retocar o batom no retrovisor. O contraste entre nós nunca fora tão evidente. Camila encarando até o funeral dos nossos pais como uma oportunidade de networking. Enquanto eu lutava para manter a compostura diante de um luto genuíno, o trajeto até nossa casa de infância, uma charmosa construção colonial no centro de Paraty, levou menos de 10 minutos, mas ofereceu um momento bem-vindo de solidão. Ao passar pelas ruas de paralelepípedos, menos a escola primária onde estudamos, a praça onde meu pai nos ensinou a andar de bicicleta, a sorveteria onde minha mãe nos levava após consultas ao dentista como uma recompensa contraditória, sentia a realidade da ausência deles se fixando em meus ossos. Nunca mais acenariam da varanda quando eu chegasse. Nunca mais ligariam para saber como eu estava. Nunca mais enviariam um pacote de biscoitos de coco caseiros, só porque sim. Vários carros já estavam estacionados quando cheguei. Dona Marisa, nossa vizinha, organizou a recepção pós-funeral, coordenando um grupo de amigos dos meus pais para fornecer comida e garantir que Camila e eu não precisássemos nos preocupar com os detalhes da hospitalidade. O gesto era típico da comunidade que meus pais cultivaram. Prático, atencioso e executado, sem alarde. Dentro do caça, tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Os móveis estavam exatamente onde sempre estiveram. A coleção de cerâmicas artesanais de minha mãe ainda na cristaleira. Os livros amados de meu pai alinhados nas estantes. Mas faltava algo essencial, a energia que transformava aquela construção em um lar. Sem o cantarolar de minha mãe na cozinha ou os comentários distraídos de meu pai sobre o que estivesse lendo. As salas pareciam um museu dedicado a uma vida que não existia mais. As pessoas se moviam pelo espaço com a reverência desajeitada reservada aos recém-enlutados, oferecendo comida que eu não conseguia imaginar comer, e frases de consolo que passavam por mim sem penetrar a névoa do luto. Aceitei cada interação com gratidão automática, cumprindo o papel de boa anfitriã como minha mãe teria esperado. Camila chegou 45 minutos depois, fazendo uma entrada que momentaneamente capturou a atenção de todos. Ela se movia pela recepção com charme ensaiado, aceitando condolências com acenos graciosos e lágrimas estrategicamente colocadas. Do outro lado da sala, observei enquanto ela conversava com parentes distantes, sutilmente direcionando as conversas para si mesma. O quão difícil era essa perda para ela em particular. O quão complicado havia sido pausar sua vida em São Paulo. O quão corajosa ela estava sendo ao lidar com tudo. Ela
Não mudou muito, né? Virei-me para encontrar Lucas Ribeiro ao meu lado, segurando um prato de comida intocado. Namoramos brevemente no ensino médio, antes de estabelecermos uma amizade confortável que sobreviveu aos meus anos na universidade e ao tempo dele na Marinha. Agora delegado de polícia em Paraty, Lucas foi uma das primeiras pessoas que contatei após receber a notícia do acidente. Camila sempre soube como dominar um ambiente, disse, mais cansada do que ressentida. Lucas assentiu, sua expressão compreensiva. Como você está realmente, Ana Clara? A pergunta, sem pretensão ou encenação, quase quebrou minha compostura cuidadosamente mantida. Ainda não sei ao certo, admiti. Não parece totalmente real, e não vai parecer por um tempo, disse ele em voz baixa. Depois que meu pai morreu, continuei pegando o telefone para ligar para ele por meses. A honestidade simples de sua resposta foi mais reconfortante do que todas as condolências formais juntas. Ficamos em um silêncio amigável, observando a dinâmica social da recepção. O senhor Ferreira acabou de chegar. Apontou Lucas, indicando a porta principal, onde o advogado dos meus pais tirava o casaco. Quer que eu distraia Camila enquanto você o recebe? Sorri com gratidão. É tão óbvio assim? Só para quem conhece vocês duas desde a escola primária? Respondeu, dando-me um leve aperto no ombro antes de se dirigir a Camila, que dominava uma conversa com o amigo mais antigo de meu pai. O senhor Ferreira foi advogado, consultor financeiro e amigo dos meus pais desde que me lembro. Seu cabelo grisalho e óculos de armação fina lhe davam um ar de professor respeitado, mais do que de um advogado de cidade pequena. Ele me viu imediatamente e atravessou a sala com passos decididos. Ana Clara, disse calorosamente, segurando minhas mãos. Meus pêsames. Seus pais eram pessoas extraordinárias. Obrigada por vir, senhor Ferreira, e por lidar com tudo tão eficientemente. É claro, ele olhou ao redor da sala cheia. Talvez devêssemos discutir os preparativos para a leitura do testamento. Seus pais foram muito específicos sobre seus desejos. Antes que eu pudesse responder, Camila apareceu ao nosso lado, como se convocada pela menção ao testamento. Senhor Ferreira, disse, estendendo a mão. Sou Camila Mendes, irmã de Ana Clara. Acho que falamos brevemente por telefone ontem. Sim, senhorita Mendes. Como estava dizendo a Ana Clara, precisamos organizar a leitura do testamento. Preparar e narrar essa história nos tomou muito tempo. Então, se está gostando, Siguenas, significa muito para nós. Camila assentiu entusiasticamente. Poderíamos esvaziar a casa agora, se o senhor estiver pronto. Essas coisas são melhor resolvidas rápido, não acha? O senhor Ferreira ajustou os óculos. Na verdade, seus pais deixaram instruções explícitas. O testamento será lido amanhã, às 10 da manhã, no meu escritório, com ambas presentes, junto com algumas pessoas específicas que eles nomearam. O sorriso perfeitamente mantido de Camila vacilou. Amanhã, mas tem um voo para São Paulo marcado para amanhã à noite. Certamente podemos resolver isso agora que todos estão aqui. Temo que seus pais foram muito claros, respondeu Ferreira com cortesia, mas firmeza. Amanhã às 10 no meu escritório na Rua do Comércio. Eles também pediram que seu amigo próximo, o Dr. Eduardo Silva Esterra, pressente junto com sua tia Sofia. Observei a confusão cruzar o rosto de Camila. Dr. Silva, o colega de papai do departamento de biologia, o que ele tem a ver com o testamento dos nossos pais? A expressão de Ferreira não revelou nada. Tudo será explicado amanhã, senhorita Mendes. Agora, se me permitem, preciso prestar meus respeitos aos outros amigos de seus pais. Antes de partir, enquanto ele se afastava, Camila virou-se para mim, a irritação evidente na tensão de sua mandíbula. Isso é ridículo. Por que tanto drama? Por que ele não pode nos dizer que está no testamento agora? Mamãe e papai deviam ter suas razões, disse. Embora compartilhasse sua confusão sobre a participação do Dr. Silva I, o biólogo havia sido um convidado frequente nas jantas de nossa infância, mas nunca o considerei particularmente próximo dos meus pais. Camila fez um som desdenhoso. Provavelmente é papai sendo dramático do além. Você sabe como ele amava seus mistérios e reviravoltas. Ela verificou o relógio cravejado de strass. Acho que terei que mudar meu voo. Não que vale a pena ficar. A implicação era clara.
Ela não esperava que a herança fosse substancial. Nossos pais viveram confortavelmente, mas com modéstia, com o salário de professor de meu pai e a renda parcial de minha mãe na livraria que ela administrava. A casa era o principal ativo, e Camila deixara claro em suas raras visitas que a achava dolorosamente antiquada e provinciana. Tenho certeza de que eles providenciaram para ambas de forma justa, disse, tentando evitar que a conversa se tornasse uma discussão durante a recepção em memória dos nossos pais. O sorriso de Camila não alcançou seus olhos. Não estou preocupada com justiça, Ana Clara. Só espero que eles tenham sido realistas sobre nossas situações diferentes. Sua vida aqui está. Ela fez um gesto vago para a sala de estar modesta, já estabelecida. Enquanto isso, estou tentando construir uma carreira numa das cidades mais caras do país. O desdém familiar por minhas escolhas doeu, mas aprendi há muito que entrar nas comparações competitivas de Camila apenas as incentivava. Em vez disso, me excusei para verificar como estava tia Sofia, que estava sentada em silêncio na poltrona favorita de meu pai, folheando um velho álbum de fotos que encontrou na estante. Encontrou algo bom? Perguntei, sentando-me no banquinho ao lado dela. Ela sorriu, virando o álbum para que eu pudesse ver. Seu 5º aniversário. Veja como você estava séria cortando o bolo com precisão. A foto me mostrava com Marias Chiquinhas e um vestido de festa, meu rosto jovem concentrado na tarefa, enquanto meus pais observavam com evidente deleite. Camila, ainda bebê, tentava alcançar o bolo nos braços de nossa mãe, já mostrando sinais da impulsividade que caracterizaria sua abordagem à vida. Algumas coisas nunca mudam, disse com um pequeno sorriso. Sofia deu um tapinha na minha mão. Mais coisas do que você imagina. Ela fechou o álbum com cuidado. Você vai ficar na casa esta noite? Assenti. Parecia mais fácil do que ir e voltar do meu lugar em Trindade. Camila também vai ficar no seu antigo quarto. Ótimo. Você não deveria estar sozinha agora. Ela olhou para onde Camila conversava animadamente com um primo distante que trabalhava na televisão. Nenhuma de vocês. À medida que a tarde avançava, os convidados foram embora com abraços finais e promessas de manter contato. À noite, apenas os familiares permaneceram. Tia Sofia, tio Roberto, alguns primos que viajaram de fora do estado e Camila, que se retirou para seu antigo quarto para fazer ligações importantes. Movimentei-me pela casa em um transe, recolhendo pratos e copos abandonados em piloto automático. A tarefa mundane oferecia um foco temporário, algo concreto para realizar quando tudo mais parecia esmagadoramente abstrato. A realidade de que meus pais nunca mais cruzariam a porta da frente. Nunca mais se sentariam à mesa da cozinha tomando café e resolvendo palavras cruzadas juntos. Nunca mais me ligariam com perguntas aleatórias sobre a biblioteca ou atualizações do bairro. Ainda era grande demais para compreender completamente. Deixe isso, Ana Clara, disse tia Sofia suavemente, tirando uma pilha de pratos das minhas mãos. Roberto e eu limpamos. Você deveria descansar. Não acho que consiga, admiti. Cada vez que o paro, tudo me atinge de novo. Ela assentiu, compreensiva. Me senti assim depois que seu avô morreu. Reorganizei toda a minha cozinha às 3 da manhã. Ela me guiou até o sofá. Mas você precisa guardar suas forças para amanhã. O que você acha que está acontecendo com o testamento? Perguntei, finalmente dando voz à questão que me incomodava. Por que as instruções específicas e por que incluir o Dr. Silva? A expressão de Sofia foi cuidadosamente neutra. Acho que devemos respeitar os desejos dos seus pais e esperar até amanhã por essas respostas. Algo em seu tom sugeria que ela sabia mais do que dizia. Mas antes que eu pudesse insistir, Camila desceu as escadas, sua irritação precedendo-a como uma frente de tempestade. Isso é completamente inaceitável, anunciou, agitando o telefone para enfatizar. Você sabe quanto custa mudar uma passagem de primeira classe de última hora? E para quê? Uma leitura dramática de um testamento que poderia ter sido resolvida hoje? Camila, começou Sofia, seus pais tinham suas razões. As razões deles são irrelevantes agora. Não são, interrompeu Camila. Eles se foram e nós lidamos com as consequências práticas. Tenho compromissos em São Paulo, uma audição importante que agora tive que reprogramar, arriscando perder a oportunidade completamente.
Senti um lampejo de raiva atravessar meu luto. Nossos pais acabaram de morrer, Camila. Talvez sua carreira de atriz possa esperar alguns dias. Seus olhos se estreitaram. É fácil para você dizer, seu trabalhinho na biblioteca estará te esperando. Não importa o que, algumas de nós temos que lutar por cada oportunidade. Antes que eu pudesse responder, Sofia se colocou entre nós. Este não é o momento nem o lugar. Vocês duas estão de luto. E o luto nos faz dizer coisas que não queremos. Camila bufou, mas não discutiu mais. Tudo bem. Nos encontramos no escritório do advogado amanhã. Suponho que não há mais nada que precise da minha presença esta noite. Sem esperar resposta, pegou seu casaco de grife e sua bolsa preciso do ar. Não me esperem acordadas. A porta da frente se fechou com mais força do que o necessário, deixando um silêncio desconfortável. Sempre foi teatral, disse finalmente, tentando aliviar o clima. O sorriso de Sofia não alcançou seus olhos. Descanse, Ana Clara. Amanhã será importante. Sua escolha de palavras me pareceu estranha, mas o cansaço começava a superar a curiosidade. Após me despedir dos familiares restantes com promessas de nos reconectamos amanhã, me vi sozinha em nossa casa de infância pela primeira vez desde o acidente. O silêncio era opressivo. Movimentei-me de cômodo em cômodo, tocando objetos familiares, os óculos de leitura de meu pai deixados em sua escrivaninha, as luvas de jardinagem de minha mãe penduradas ao lado da porta dos fundos, esperando mãos que nunca mais as usariam. Cada item era um fragmento da vida que eles construíram, agora congelado no tempo como artefatos em um museu. No quarto deles, tudo permanecia como haviam deixado naquela última manhã. O romance de minha mãe aberto na mesinha de cabeceira. O suéter de meu pai sobre a cadeira. Seus roupões pendurados lado a lado no armário compartilhado após 4 décadas de casamento. A intimidade do espaço tornava sua ausência ainda mais palpável. Sentei-me na beira da cama deles, finalmente permitindo que as lágrimas que contive o dia todo fluíssem livremente. O luto vinha em ondas avassaladoras. Memórias me inundando com cada soluço. Meu pai me ensinando a ler. Minha mãe enfaixando os joelhos ralados. Ambos comparecendo a cada evento escolar, apesar de suas agendas lotadas. Seu apoio inabalável quando decidi ser bibliotecária em vez de seguir uma carreira mais lucrativa. Eles foram pais imperfeitos, como todos são, às vezes distraídos, ocasionalmente mal-entendidos, humanos em suas limitações, mas amaram consistentemente, aparecendo dia após dia com um compromisso inabalável. Essa base moldou minha abordagem da vida, informando minhas escolhas e valores de maneiras que só agora começava a apreciar plenamente. Camila experimentou a mesma criação, mas emergiu com prioridades e perspectivas tão diferentes. Havia algo fundamentalmente diferente na forma como nossos pais se relacionaram com cada uma de nós. Ou apenas interpretamos o mesmo amor através de lentes diferentes? Essas perguntas antes acadêmicas agora pareciam urgentes diante da misteriosa reunião de amanhã. Finalmente, o cansaço venceu o luto e adormeci totalmente vestida na cama dos meus pais, cercada por seu aroma persistente e pelos ecos de uma vida de amor. A manhã chegou com uma clareza dura, a luz do sol entrando pelas janelas que minha mãe teria aberto para deixar o ar fresco entrar. Acordei desorientada, esquecendo momentaneamente onde estava e por quê. Então, a realidade voltou com força implacável. O acidente, o funeral, a iminente leitura do testamento. Após um banho rápido e uma troca de roupa, preparei café na cozinha onde meus pais começavam cada dia juntos por décadas. O ritual familiar trouxe conforto e dor, a memória muscular me guiando enquanto minha mente consciente lidava com a ausência permanente deles. Camila chegou exatamente às 9h30, impecavelmente vestida com outro conjunto de grife que conseguia ser apropriado para um funeral e ao mesmo tempo na moda. Sua maquiagem era perfeita, escondendo qualquer evidência do impacto emocional dos últimos dias. "Você vai usar isso?" perguntou como saudação, observando meu simples vestido preto e cardigã. "Bom dia para você também", respondi, ignorando a crítica. "Café?" Ela balançou a cabeça. "Já tomei meu chá verde matinal."
Deveríamos ir. Quero falar com o Sr. Ferreira antes que essa leitura oficial comece. O trajeto até o escritório do advogado foi silencioso. A tensão preenchendo o carro como um terceiro passageiro invisível. Camila verificava o telefone repetidamente, suspirando dramaticamente para mensagens que aparentemente exigiam sua atenção urgente. Eu me concentrei nas ruas familiares de Paraty, encontrando consolo no pano de fundo imutável da minha vida. O escritório do Sr. Ferreira ocupava o segundo andar de um dos edifícios históricos da Rua do Comércio. Sua entrada marcada por uma placa de latão discreta, a recepção era calorosamente tradicional. Cadeiras de couro, painéis de madeira e arquivos de papel visíveis na mesa da assistente. Senhorita Mendes. Senhorita Mendes. Cumprimentou-nos a recepcionista com um calor profissional. O Sr. Ferreiras está esperando. O Dr. Silva e a Sra. Costa já chegaram. Camila se endireitou imediatamente, adotando o que reconheci como seu modo de networking, alerta, charmosa e calculista. Perfeito, então! Fomos conduzidas a uma sala de conferências, onde tia Sofia e o Dr. Silva estavam sentados em lados opostos de uma mesa polida. O Sr. Ferreira levantou-se quando entramos, apontando para as duas cadeiras restantes. Obrigado a ambas por virem. Sei que é um momento difícil, mas seus pais foram firmes quanto à administração de seu patrimônio. Ele colocou uma pasta sobre a mesa, seus movimentos deliberados e formais. Antes de começarmos, devo mencionar que eles deixaram uma carta para ser lida primeiro. Camila se remexeu com impaciência. Uma carta? Isso é realmente necessário antes de chegarmos aos termos do testamento? É, sim, conforme as instruções explícitas dos seus pais, respondeu Ferreira, seu tom deixando claro que não era negociável. Ele tirou um envelope da pasta e quebrou o selo. Está endereçada a ambas, na letra de sua mãe. Enquanto ele começava a ler, notei que o Dr. Silva nos observava com uma intensidade que parecia fora de lugar para o colega afável de meu pai. Algo significativo estava se desenrolando, embora eu ainda não pudesse discernir sua forma. Minhas queridas filhas, leu Ferreira, se estão ouvindo isso, então João e eu deixamos este mundo. Esperamos que juntos, como vivemos a maior parte de nossas vidas. Não há uma maneira fácil de compartilhar o que vem a seguir, mas acreditamos que vocês merecem a verdade, por mais tardia que seja. As palavras pairaram no ar como partículas de poeira em suspensão. Senti como se tivesse levado um soco. Minha respiração presa dolorosamente no peito. Ao meu lado, Camila ficou completamente imóvel, suas reações performativas abandonadas em um choque genuíno. Isso pode ser um choque profundo, continuou Ferreira, seu comportamento profissional suavizando-se ligeiramente em reconhecimento à bomba que estava entregando. Mas por favor, compreendam que João as amou com todo o seu coração desde o momento em que entraram em sua vida. Na mente e na alma dele, ele foi o pai de vocês em todos os sentidos que importam. Camila encontrou sua voz primeiro. Isso é absurdo, disse, seu tom cortante pela incredulidade. Algum tipo de brincadeira terrível, nosso pai. Sua voz falhou na palavra pai. Nunca teria escondido algo assim de nós. Ferreira fez uma pausa, sua expressão compreensiva, mas firme. Asseguro-lhe, senhorita Mendes, que não é uma brincadeira. Seus pais, sua mãe e João consultaram-me extensivamente sobre como lidar com essa revelação. Se me permitirem continuar, acredito que a carta responderá muitas das suas perguntas. Assente entorpecida, incapaz de formar palavras. Toda a minha compreensão da história da minha família estava desmoronando, deixando-me à deriva em um mar de incerteza. A verdade é simples e complicada ao mesmo tempo, continuou a carta. Conheci seu pai biológico, o Dr. Eduardo Silva, durante meu primeiro ano trabalhando na biblioteca da universidade. Ele era um brilhante professor de biologia recém-chegado de Belém em uma bolsa de pesquisa. Nossa conexão foi imediata e profunda, mas também impossível devido às realidades sociais da época. Em 1985, uma relação interracial entre um acadêmico paraense e uma bibliotecária de uma cidade pequena criou complicações que nenhum de nós estava preparado para enfrentar.
quando descobri que estava grávida de Ana Clara. Enfrentamos escolhas impossíveis em um tempo e lugar que ofereciam pouco suporte para nossa situação. João Mendes foi meu querido amigo de infância, que sempre teve sentimentos profundos por mim. Quando confiei a ele minha gravidez, ele ofereceu uma solução que, na época, parecia o melhor caminho para todos. Ele se casaria comigo, daria seu nome ao bebê e criaríamos a criança juntos como nossa. O Dr. Silva, enfrentando pressões de seu departamento e preocupado com sua posição na universidade, concordou relutantemente. O que começou como um arranjo de conveniência evoluiu para um amor e companheirismo genuínos. João Mendes tornou-se meu verdadeiro companheiro, meu melhor amigo e um pai devotado. Quando Camila nasceu, 7 anos depois, ela também foi filha biológica de Eduardo Silva, concebida durante uma breve reconciliação que todos reconhecemos como um erro, pois ameaçava a estabilidade da família que construímos. Durante sua infância, o Dr. Silva permaneceu em nossas vidas como um amigo da família e colega de seu pai. Esse arranjo, embora doloroso para ele, permitiu que ele fizesse parte de suas vidas de alguma forma, enquanto mantínhamos a estabilidade da unidade familiar que criamos. Olhei para o Dr. Silva com olhos novos, buscando em seu rosto traços que pudesse reconhecer nos meus. Como nunca percebi isso antes? A leve forma amendoada dos olhos que eu compartilhava. O mesmo pico de viúva que sempre parecia discordante com a linha reta do cabelo de meu pai do João Mendes. Silva encontrou meu olhar. Sua expressão uma mistura complexa de tristeza, esperança e temor. Ele sempre foi gentil comigo durante suas visitas, mostrando um interesse particular em meus feitos acadêmicos e escolhas de carreira. Eu atribuí isso a uma cortesia colegial, nunca imaginando uma conexão mais profunda. Debatemos por anos se deveríamos contar a verdade. Continuou Ferreira lendo. Cada vez que considerávamos, temíamos perturbar seu senso de identidade e família. Talvez tenha sido covardia disfarçada de proteção. Talvez uma preocupação genuína pelo seu bem-estar. Seja qual for nosso raciocínio, agora deixamos a escolha de como proceder com essa informação para vocês. O Dr. Silva respeitou os limites de nossa família por mais de 35 anos, sem pedir nada enquanto contribuía silenciosamente para seus fundos educacionais e segurança futura. Ele expressou que acolheria uma relação com ambas, se assim desejarem. Mas não espera nada. A decisão de se conectar com ele é inteiramente de vocês. Quanto aos assuntos práticos da herança, João e eu estruturamos nosso testamento para refletir tanto nossas obrigações legais quanto morais. Os detalhes serão explicados pelo Sr. Ferreira, mas tentamos prover para nossas filhas enquanto reconhecemos a verdade complexa de nossa família. Por favor, saibam que cada decisão que tomamos, por mais imperfeita que fosse, foi guiada pelo amor mútuo, por ambas, e sim por Eduardo Silva, que sacrificou seu reconhecimento paterno para dar-lhes estabilidade. Esperamos que vocês encontrem em seus corações a capacidade de perdoar nosso engano e entender as circunstâncias complicadas que levaram a essas escolhas. Nosso desejo mais profundo é que essa verdade eventualmente traga cura em vez de divisão. Com amor eterno, Clara Mendes. A sala caiu em um silêncio profundo, enquanto Ferreira dobrava cuidadosamente a carta e a devolvia ao envelope. O rosto de Camila havia perdido toda a cor, sua compostura habitual completamente abandonada. Eu me senti estranhamente calma, talvez pelo choque ou pela clareza peculiar que às vezes acompanha revelações que mudam a vida. Isso é impossível, disse Camila finalmente. Sua voz apenas um sussurro. Não podemos ser. Ela fez um gesto vago entre ela e o Dr. Silva. Não sou. O Dr. Silva falou pela primeira vez, seu português com um leve sotaque paraense suave mas claro. Entendo que isso é um tremendo choque. Preparei-me para sua raiva, sua incredulidade, até mesmo sua rejeição. Todas são respostas naturais a notícias como essas. Naturais? A voz de Camila subiu abruptamente. Não há nada natural em descobrir que toda a sua vida foi uma mentira. Nada natural em aprender que sua identidade foi. Ela se interrompeu, lutando visivelmente para se controlar. Estudei o Dr. Silva mais intensamente.
Sua postura digna, a forma cuidadosa com que escolhia suas palavras, a inteligência gentil em seus olhos. Sempre admirei essas qualidades durante suas visitas à nossa casa. Será que alguma parte de mim reconheceu nossa conexão em um nível além da consciência? Dr. Silva disse, surpresa pela firmeza da minha própria voz. Você queria nos reconhecer todos esses anos? Sua expressão suavizou. Todos os dias, disse simplesmente. Mas também queria que vocês tivessem estabilidade, segurança e aceitação social que seriam complicadas pela verdade. João Mendes foi um homem extraordinário que deu a vocês algo que eu não podia na época. Um pai cujo direito legal e social de criá-los nunca seria questionado. A risada de Camila não tinha humor. Todos vocês tomando decisões sobre nossas vidas, nossas identidades, sem considerar que merecíamos a verdade. Camila, interveio tia Sofia suavemente. Seus pais Tidus Ostries estavam navegando circunstâncias impossíveis em uma época muito diferente. Você sabia? Perguntei de repente, percebendo a implicação de sua presença nesta reunião. O tempo todo, Sofia assentiu. Estive lá quando você nasceu, Ana Clara. Alguém precisava saber a verdade caso algo acontecesse com Clara e João. Eles confiaram em mim para ajudar vocês a entenderem. Se esse dia chegasse, Ferreira pigarreou. Se vocês se sentirem capazes de continuar, há assuntos práticos sobre o testamento que devemos abordar. Camila se endireitou, seu pragmatismo inerente se reafirmando através do choque. Sim, vamos passar para a parte da herança dessa revelação familiar. Suas palavras carregavam um tom amargo, mas reconheci o desvio pelo que era. Uma retirada para o terreno familiar de preocupações materiais. Em vez de enfrentar o terremoto emocional de nossas origens recém-reveladas. Muito bem, disse Ferreira abrindo um documento diferente. O testamento em si é bastante simples. A casa familiar em Paraty e todo o seu conteúdo são deixados para Ana Clara Mendes. Junto com uma apólice de seguro de vida avaliada em R$ 750 mil, a cabeça de Camila se ergueu abruptamente, sua expressão endurecendo. Toda a casa para Ana Clara. E eu, o quê? Ferreira levantou a mão, pedindo paciência. Para a Camila Mendes, seus pais deixaram a casa de praia em Ilhabela, junto com uma apólice de seguro de vida separada, também avaliada em R$ 750 mil. A casa de praia. A voz de Camila destilava desdém. Aquela casa pequena de 2 quartos, que precisa de uma reforma completa? Como isso é remotamente equivalente à casa? Permaneci em silêncio, processando essa informação junto com a revelação anterior. A casa em Paraty nunca foi particularmente grandiosa, uma construção colonial de 4 quartos que precisava de atualizações, mas representava estabilidade e continuidade, qualidades que sempre valorizei. Camila, com suas aspirações em São Paulo, a descartava repetidamente como provinciana e antiquada. Seu súbito interesse parecia impulsionado mais pela percepção de desigualdade do que por um apego genuíno à nossa casa de infância. A mais, continuou Ferreira calmamente. O Dr. Silva manteve 2 fundos fiduciários estabelecidos no nascimento de cada uma, que cresceram consideravelmente ao longo dos anos. Esses fundos foram criados tecnicamente por seus pais, com o Dr. Silva como o principal contribuinte para manter a narrativa familiar. Ele passou para outro documento. O Fundo Fiduciário de Ana Clara Mendes está avaliado atualmente em aproximadamente R$ 3,6 milhões. O Fundo Fiduciário de Camila Mendes tem um valor igual. A cifra silenciou momentaneamente até mesmo Camila. Nossa família de classe média modesta nunca havia insinuado esse nível de provisão financeira. Olhei para o Dr. Silva, que permanecia sentado com tranquila dignidade, sua expressão sem revelar nada. Além disso, continuou Ferreira, o Dr. Silva estabeleceu uma fundação em nome de sua mãe, a Fundação Literária Clara Mendes, com ambas nomeadas como membros do conselho, se decidirem aceitar os cargos. A fundação está dotada com R$ 15 milhões, com a missão de apoiar programas de alfabetização e educação em biblioteconomia, particularmente para estudantes de origens diversas. A sala voltou a cair em silêncio enquanto absorvíamos as implicações. Nossas vidas haviam sido financiadas,
em parte por um homem que conhecíamos apenas como o colega de nosso pai. Um homem que se revelou nosso verdadeiro pai biológico. O suporte financeiro revelava um nível de cuidado e compromisso que contradizia qualquer narrativa de abandono. Por quê? Perguntou Camila diretamente ao Dr. Silva, sua voz incomumente vulnerável. Por que reservar todo esse dinheiro para filhas que você nem reconhecia? As mãos de Silva descansavam calmamente sobre a mesa de conferências. Porque vocês sempre foram minhas filhas, mesmo quando eu não podia reivindicá-los publicamente. Sua mãe e João me permitiram contribuir para sua segurança futura como um pobre substituto pelo cuidado diário, que eu não podia proporcionar. Você já lamentou o arranjo? Perguntei, genuinamente curiosa em vez de acusatória. Ver outro homem criar suas filhas. Um lampejo de dor cruzou suas feições antes que ele recuperasse a compostura. Lamentar é uma palavra muito simples. Experimentei uma dor profunda pelo que não podia compartilhar com vocês. Os momentos diários da sua infância. O direito de amá-los abertamente como pai. Mas nunca lamentei a estabilidade e o amor que João proporcionou. Ele foi um pai extraordinário em todos os sentidos que mais importam. Camila empurrou a cadeira para trás abruptamente. Isso é esmagador. Preciso de ar. Ela se levantou pegando sua bolsa de grife com mãos trêmulas. Não posso processar tudo isso de uma vez. Ferreira assentiu. Compreensivo. Claro, esses documentos não vão a lugar nenhum. Podemos nos reunir novamente quando vocês tiverem tempo para assimilar as informações. Vou com você. Ofereceu tia Sofia, levantando-se para seguir a Camila. Enquanto elas saíam, um silêncio desconfortável caiu sobre a sala de conferências. O Dr. Silva, meu pai biológico, um conceito ainda grande demais para compreender completamente menos, me observava com atenção cuidadosa, claramente tentando avaliar meu estado emocional. Você tem perguntas, disse ele, finalmente. Esperei 36 anos para respondê-las, sem me permitir. A gentileza em sua voz desbloqueou algo em meu peito. Você a amava? Menhami. Sua sorrisa continha décadas de emoção complicada. Desde o momento em que a vi organizando livros na biblioteca da universidade, ela tinha essa maneira de se concentrar completamente no que estava à sua frente. O livro em suas mãos. A pessoa fazendo uma pergunta à flor que o plantava. Essa qualidade de presença era rara e bela. Assenti, reconhecendo a descrição da atenção característica de minha mãe. E você ressentiu? O João. Meu pai. Ele hesitou, depois admitiu com surpreendente franqueza. No início, disse a mim mesmo que ele havia tomado o que deveria ser meu. Mas João Mendes tornou isso impossível. Ele amou sua mãe com total devoção e criou vocês com um cuidado extraordinário. Ele nunca me tratou como uma ameaça ou intruso, mesmo quando seria natural fazê-lo. Em vez disso, encontrou maneiras de me incluir em suas vidas, sem comprometer a estrutura familiar. Ferreira se desculpou discretamente, deixando-nos sozinhos na sala de conferências. Através da parede de vidro, eu podia ver Camila andando pela recepção, seus gestos animados sugerindo que ela estava processando as revelações à sua maneira característica. Todas aquelas jantas em nossa casa, disse lentamente. As memórias se reorganizando em novo padrão, o interesse nos meus projetos escolares. Os livros que você sempre trazia não eram apenas cortesias de colega. Ele balançou a cabeça. Eram as tentativas pobres de um pai de se conectar dentro dos limites que havíamos estabelecido. Sua mãe e João foram generosos ao permitir essas pequenas interações. Muitos homens na posição de João teriam achado isso ameaçador demais. Camila sabia. Alguma de nós suspeitou alguma vez? A pergunta vinha se formando desde a revelação inicial. Não conscientemente? Acredito, respondeu. Depois acrescentou com uma pausa. Uma vez, quando você tinha uns 5 anos, perguntou à sua mãe por que os olhos do Dr. Silva se pareciam com os seus, enquanto os de seu pai não. Ela me contou depois que seu coração quase parou. Mas ela explicou que muitas pessoas têm traços semelhantes sem serem relacionadas. O recordo emergiu vagamente. Uma observação casual da infância que aparentemente causou um pânico momentâneo para os adultos, que mantinham a narrativa cuidadosamente construída de nossa família. Eu entenderia, disse Silva cuidadosamente,
Se você precisar de tempo antes de decidir se quer alguma relação comigo, essa revelação não muda nada sobre o pai que te criou e tudo sobre como você pode se ver e sua história. Sua consideração me tocou inesperadamente. Aqui estava um homem que esperou mais de 3 décadas pela possibilidade de reconhecimento e ainda colocava minhas necessidades emocionais acima de seu desejo, há muito adiado, por reconhecimento. Creio, disse lentamente, que gostaria de conhecê-lo, não para substituir o pai que me criou, mas para entender a verdade completa de onde vim. O alívio que cruzou suas feições revelou quão cuidadosamente ele estava controlando suas esperanças. Isso é mais do que ousei esperar, Ana Clara. Obrigado. A porta se abriu quando Camila retornou. Sua expressão agora cuidadosamente composta. Embora seus olhos ainda estivessem turbulentos, tia Sofia seguia. Sua postura sugerindo que estava pronta para intervir, sei, necessário. Estive pensando, anunciou Camila sem preâmbulos. A casa deveria ser vendida e os lucros divididos igualmente entre nós. É a única abordagem justa, dadas essas circunstâncias extraordinárias. Senti um lampejo de frustração familiar com sua abordagem transacional para o que era fundamentalmente uma situação emocional. Isso não é o que eles queriam, Camila. Mamãe e papai João deixaram a casa especificamente para mim. Provavelmente porque sabiam que eu gostaria de mantê-la, enquanto você deixou claro por anos que não tem interesse em Paraty. Isso foi antes de saber que toda a nossa infância foi baseada em um arranjo conveniente, retrucou ela, sua voz tomando o tom agudo, que reconhecia de inúmeros conflitos anteriores. Além disso, você sempre teve o privilégio de ser a primogênita, a favorita. Agora entendo por quê. Você foi a razão do casamento deles em primeiro lugar. Camila, disse o Dr. Silva suavemente. Não acredito que essa seja uma interpretação precisa dos sentimentos dos seus pais. Eles amaram vocês duas profundamente e igualmente. Ela se virou para ele, os olhos em chamas. Com todo respeito, Dr. Silva, você não pode assumir a autoridade parental agora. Você abriu mão desse direito há 36 anos. A dureza de suas palavras o afetou visivelmente, embora ele mantivesse a compostura. Você está certa em dizer que não ganhei o direito de guiar suas escolhas. Peço desculpas por me exceder. Sua aceitação digna de sua repreensão pareceu desequilibrar Camila momentaneamente. Ela esperava defensiva ou autoridade, não esse reconhecimento humilde de seu papel limitado. O fato é, continuou ela, voltando-se para mim, que essas revelações mudam completamente o contexto do testamento. Se formos honestas, nenhuma de nós sabe o que teríamos querido. Se eles tivessem sido sinceros desde o início, eles tomaram suas decisões, Camila, disse com firmeza. Talvez não fossem decisões perfeitas, mas foram tomadas com amor e as melhores intenções, dadas as circunstâncias impossíveis. Honrar seus desejos sobre a herança parece o mínimo que podemos fazer. Fácil para você dizer quando esses desejos te favorecem, retrucou ela. Ferreira, que havia retornado à sala de conferências, pigarreou. Se me permitem interromper. Seus pais anteciparam possíveis conflitos sobre a distribuição. Há um vídeo que eles gravaram há 2 anos, que pediram para ser reproduzido em caso de desacordo. Sem esperar nossa resposta, ele abriu um laptop e preparou um arquivo. A tela se encheu com os rostos de nossos pais. Mamãe parecendo ligeiramente desconfortável com a tecnologia. Papai, João, com seu sorriso gentil característico. Eles estavam sentados lado a lado no sofá da sala, o ambiente familiar criando uma dor imediata de perda em meu peito. Oi, meninas. Começou nossa mãe, sua voz trazendo uma onda inesperada de lágrimas aos meus olhos. Se vocês estão vendo isso, então aprenderam a verdade sobre nossa família e provavelmente estão tendo fortes reações, tanto às revelações quanto às nossas decisões sobre a herança. João assentiu ao lado dela. Queremos explicar nosso pensamento sobre a distribuição, na esperança de que vocês entendam nossas intenções. Minha mãe continuou. Ana Clara, deixamos a casa para você porque você construiu sua vida em Paraty, perto deste lar e comunidade que sempre amou. A casa representa continuidade e raízes, valores que sempre foram importantes para você. João prosseguiu com fluidez,
sua coordenação praticada evidente, mesmo nesta mensagem gravada. Camila, deixamos a casa de praia em Ilhabela para você, porque ela representa possibilidade e retiro. Um lugar que você poderia reformar segundo sua visão ou vender para financiar seus projetos criativos em São Paulo. Tentamos fazer com que o que deixamos para cada uma refletisse os valores e prioridades que vocês demonstraram ao longo de suas vidas. As provisões financeiras são idênticas, acrescentou minha mãe, porque nosso amor por cada uma de vocês sempre foi igual e incondicional, independentemente das circunstâncias complicadas de seu nascimento. A expressão de João ficou mais séria. Meninas, entendemos que aprender sobre o papel do Dr. Silva em suas vidas pode parecer uma traição de confiança. Essa responsabilidade é inteiramente nossa. Ele quis Recon-Reckless desde o início, mas respeitou nossa decisão sobre o que sentimos que lhes daria a infância mais estável, em uma época em que famílias interassem e enfrentavam desafios significativos. Seja qual for sua decisão sobre desenvolver uma relação com ele agora, disse minha mãe, seus olhos brilhando de repente com lágrimas contidas. Saibam que ele as amou de longe com uma constância notável. E saibam que João foi seu verdadeiro pai, em todos os sentidos que mais importam. João sorriu, as rugas familiares ao redor de seus olhos se aprofundando. Ser pai de vocês foi o maior privilégio da minha vida. A biologia é apenas química. A paternidade é estar presente dia após dia, com amor e presença. Sob essa medida, fui abençoado além de qualquer medida por ser seu pai. O vídeo terminou congelando em seus rostos sorridentes, capturados há 2 anos, sem imaginar que, em 24 meses, ambos teriam partido, deixando para trás esta cápsula do tempo digital de explicação e amor. A sala permaneceu em silêncio enquanto o impacto de sua mensagem direta do além se assentava sobre nós. Camila, pela primeira vez, parecia sem palavras, sua réplica rápida habitual, suspensa pela evidência visível da consideração cuidadosa de nossos pais. Eles realmente pensaram no que importaria para cada uma de nós, disse finalmente, quebrando o silêncio. A casa para mim, a propriedade em Ilhabela para você. Não estavam fazendo distinções arbitrárias. Camila não respondeu imediatamente, seu olhar ainda fixo na imagem congelada de nossos pais. Quando finalmente falou, sua voz carecia de seu tom agudo habitual. Eles pareciam tão normais sentados ali juntos, sabendo desse segredo enorme, planejando sua revelação, e ainda assim só parecem mamãe e papai. Eram mamãe e papai, disse suavemente. Essa verdade não apaga a realidade de como nos criaram, a família que éramos. O Dr. Silva, que assistiu ao vídeo com emoção visível, falou baixo. Seus pais foram pessoas extraordinárias, que tomaram decisões difíceis em circunstâncias complicadas. Qualquer que seja sua opinião sobre essas escolhas, por favor, acreditem que foram feitas com um amor profundo por ambas. Camila se virou para ele, olhando-o verdadeiramente, talvez pela primeira vez desde a revelação. Você já considerou lutar por nós legalmente? Desafiar o arranjo? Ele balançou a cabeça. Nos anos 80, como um acadêmico paraense em uma posição temporária, minha posição legal era extremamente vulnerável. Mas, mais importante, perturbar sua família estável teria servido às minhas necessidades às custas das suas. Esse nunca foi um sacrifício que eu estivesse disposto a fazer. Sua resposta pareceu afetar Camila profundamente. O interesse próprio que ela inicialmente atribuiu a todos os adultos envolvidos em nosso segredo familiar era difícil de sustentar diante de um sacrifício tão evidente. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo isso. Para entender o que significa para como me entendo, minha infância, tudo, Silva sentiu. Claro, esperei 36 anos. Posso esperar mais por qualquer relação que eventualmente desejem. Sem pressão, sem expectativas, a graça em sua resposta me impactou poderosamente. Esse homem, que suportou décadas observando suas filhas biológicas crescerem de uma distância cuidadosa, ainda colocava nossas necessidades acima de seu próprio desejo compreensível de conexão.
Enquanto nos preparávamos para deixar a sala de conferências, me vi em uma encruzilhada de emoções: luto pelos pais que perdi, confusão pela narrativa reescrita de meus origens, curiosidade pelo pai biológico que conheci apenas como amigo da família e uma estranha gratidão pela consideração com que meus 3 pais tentaram prover para nosso futuro, tanto emocional quanto praticamente. Camila e eu caminhamos em silêncio até o estacionamento. As revelações da manhã suspendendo momentaneamente nosso padrão habitual de conflito. Em seu carro alugado, ela parou, as chaves na mão. "O que você vai fazer?" perguntou. A questão abrangendo muito mais do que meus planos imediatos. Processar, respondi honestamente. Chorar, tentar entender. Eventualmente, acho que quero com o Eclo melhor, não para substituir o papai, mas para completar a imagem. Ela sentiu. Sua expressão incomumente vulnerável. "Não sei se posso fazer isso. Parece uma traição de alguma forma." "Entendo", disse. E, surpreendentemente, entendia. A relação de Camila com nosso pai, com João, sempre foi diferente da minha, caracterizada por uma parceria de admiração mútua, que às vezes me fazia sentir como a filha prática e menos emocionante. Descobrir que ele não era seu pai biológico. Poderia parecer que a base dessa relação especial estava construída sobre areia movediça. Seja qual for sua decisão, acrescentei, continuamos sendo irmãs. Isso não mudou. Por um momento, a fachada cuidadosamente construída de Camila se quebrou, revelando uma emoção genuína por baixo. Irmãs completas, aparentemente não apenas meias, como sempre suspeitei em segredo, dada a nossa diferença. A admissão me surpreendeu. "Você achou que poderíamos ser meias irmãs?" Ela deu de ombros. Um gesto que tentava ser casual, mas não conseguia esconder sentimentos mais profundos. "Você sempre foi tão diferente, mas como o papai com seus livros e maneiras tranquilas. Pensei que talvez mamãe tivesse sido casada antes, ou tivesse tido você com outra pessoa. Nunca imaginei." Ela fez um gesto vago para abranger as revelações da manhã. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Camila imaginara um segredo que me colocava como a estranha biológica, quando, na verdade, ambas estávamos conectadas a um pai que nunca conhecemos realmente. "Temos muito a resolver", disse finalmente, individualmente e juntas. Ela assentiu, recompondo-se com um esforço visível. "Volto para São Paulo amanhã. Preciso de distância disso tudo para pensar claramente." Mas hesitou. Depois continuou com uma sinceridade incomum. "Vou manter contato dessa vez, de verdade." Enquanto a via se afastar, senti o peso das revelações da manhã se assentarem mais plenamente. Os pais que conheci e amei se foram, mas deixaram para trás não apenas provisões materiais, mas também a verdade, complicada, confusa e muito atrasada. Agora cabia a mim decidir o que fazer com essa verdade. Como incorpora lá minha compreensão de mim mesma e da história da minha família. Fora do escritório jurídico, a luz primaveril iluminava a rua do comércio com um brilho doloroso. Os ritmos comuns da vida em uma cidade pequena continuavam inalterados pelo meu terremoto pessoal. Do outro lado da rua, a biblioteca onde construí minha carreira se erguia como um testemunho da continuidade em meio à mudança. Dentro daquelas paredes, descobri minha vocação profissional, seguindo os passos de minha mãe sem saber que ela conhecera meu pai biológico em um lugar semelhante. Os padrões de nossas vidas, percebi, continham mais significado do que eu havia reconhecido anteriormente. Fios conectando gerações de maneiras visíveis e ocultas. Os dias após a revelação no escritório do advogado assumiram uma qualidade onírica. Movimentei-me pelas minhas tarefas rotineiras, reabrindo a biblioteca após um breve fechamento, respondendo mensagens de condolências, organizando os detalhes administrativos práticos que seguem a morte. Tudo isso enquanto carregava o peso dessa nova compreensão de meus origens. Camila partiu para São Paulo como planejado, mas algo mudou em nossas interações. Os textos que ela enviava eram menos performativos, mais autênticos. Breves atualizações sobre seu voo, uma pergunta sobre algumas fotos de infância das quais ela queria cópias, até mesmo uma consulta hesitante sobre como eu estava processando tudo. O tom competitivo que caracterizara nossa relação por décadas parecia temporariamente suspenso diante de nossa descoberta compartilhada. O Dr. Silva Eduardo Silva,
meu pai biológico. Me deu suas informações de contato com uma suave garantia de que eu poderia contatá-lo quando me sentisse pronta, se é que algum dia me sentisse. Sem pressão, sem expectativas, ele disse. Sua dignidade tranquila aumentando minha curiosidade por esse homem cuja sangue corria em minhas veias, mas cuja vida ainda era amplamente desconhecida para mim. Uma semana após o funeral, me vi sozinha na casa dos meus pais, agora minha casa segundo o testamento, cercada pela evidência física da vida que eles construíram. Os livros enchiam cada estante disponível, testemunhando o amor de meu pai do João Mendes pela literatura e pelo aprendizado. Os jardins de minha mãe floresciam fora das janelas. Seu planejamento cuidadoso, garantindo cor contínua da primavera ao outono tardio. As fotos narravam férias familiares, formaturas, momentos comuns preservados no tempo. O que mais me impressionou foi que saber a verdade sobre meu parentesco biológico não diminuía a realidade da família representada nessas fotos. João Mendes foi meu pai em todos os sentidos significativos da palavra, presente em histórias para dormir, aulas de natação, peças escolares e dias de mudança para a universidade. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que construiu prateleiras para minha crescente coleção de livros, que me acompanhou ao altar em meu breve casamento fracassado, e me recebeu em casa sem julgamentos quando terminou, enquanto me movia pela casa naquela noite, cuidando de coisas que precisavam de atenção menos correspondência para classificar, plantas para regar, lixo para levar, me vi no escritório de meu pai. O espaço sempre fora uma espécie de santuário, cheio de estantes e com a confortável cadeira de couro onde ele passou inúmeras horas lendo e corrigindo trabalhos. Sua escrivaninha permanecia como ele a deixou, organizada, mas vivida, com um jogo de palavras cruzadas pela metade ainda aberto ao lado de sua caneta favorita. Por impulso, sentei-me em sua cadeira, passando os dedos pela superfície lisa de madeira da escrivaninha que ele herdara de seu próprio pai. A gaveta direita continha suprimentos, clipes, selos, canetas reserva. A gaveta central tinha papel de carta e envelopes. A gaveta à esquerda, sempre trancada durante sua vida, agora era acessível. A pequena chave incluída entre os pertences pessoais devolvidos pelo hospital. Hesitei, sentindo-me uma intrusa, apesar de minha propriedade legal de tudo na casa. O que meu pai considerava privado o suficiente para manter trancado merecia respeito. No entanto, os eventos da última semana haviam mostrado que respeitar a privacidade dos meus pais também significara permanecer ignorante de verdades fundamentais sobre minha própria identidade. Com dedos trêmulos, inseri a chave de latão e a girei. A gaveta abriu suavemente, revelando uma pilha de diários encadernados em couro, ordenados por data, cada um com a letra distinta de meu pai no dorso. Diários que eu nunca soube que ele mantinha. O mais antigo datava de 1985, o ano do meu nascimento. Peguei-o com cuidado, sentindo o peso da história em minhas mãos. Ao abrir a primeira entrada, datada de 17 de janeiro de 1985, comecei a ler. Clara me contou hoje sobre o bebê que ela está carregando, o filho de outro homem, de Silva. No entanto, tudo o que senti foi preocupação com sua angústia em vez do meu próprio orgulho ferido. Ela espera que eu retire minha proposta, que a deixe enfrentar isso sozinha. Em vez disso, me encontro mais determinado do que nunca a construir uma vida com ela. Esta criança, inocente das circunstâncias de sua concepção, merece um pai presente e devotado. Se Clara ainda me aceitar, quero ser esse pai. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto continuava a ler, acompanhando a jornada de um jovem escolhendo abraçar uma filha que não era biologicamente sua. Suas entradas revelavam momentos de dúvida, certamente, questionando se ele poderia me amar plenamente. Se Clara ainda tinha sentimentos pelo Dr. Silva, preocupando-se com sua própria adequação como pai, mas também documentavam a primeira vez que sentiu meu chute através da barriga de minha mãe, o assombro que experimentou ao me segurar após o nascimento, o amor avassalador que o pegou de surpresa. Ana Clara Rosa Mendes chegou às 2h17 desta manhã. Escreveu Eli em 3 de abril de 1985, 3 quilos. Absolutal perfeição. Quando a enfermeira colocou em meus braços,
algo extraordinário aconteceu. Esta pequena criatura com os olhos de Silva e o nariz de Clara tornou-se, em um instante, minha filha. As realidades biológicas pareceram de repente irrelevantes diante desta conexão profunda. Passarei minha vida garantindo que ela nunca duvide que é profundamente, completamente amada. Hora após hora. Li seus diários, seguindo a evolução de nossa família através de sua documentação honesta e reflexiva. O arranjo complexo com o Dr. Silva, inicialmente tenso e desconfortável, gradualmente se transformou em uma relação de respeito mútuo e, eventualmente, amizade genuína, unida pela preocupação compartilhada com meu bem-estar. A chegada de Camila, 7 anos depois, outra filha biológica de minha mãe e do Dr. Silva, foi registrada com o mesmo amor e compromisso. Outra filha, escreveu ele em 12 de junho de 1992. Camila Graça Mendes chegou ao mundo anunciando ruidosamente sua presença. Tão diferente da chegada silenciosa da minha Ana Clara, Clara está exausta, mas radiante. Silva visitou brevemente no hospital, a dor em seus olhos, inconfundível ao olhar para esta segunda filha, que ele não pode reivindicar publicamente. Encontro-me na estranha posição de sentir compaixão por este homem que compartilha uma conexão com minha esposa que nunca terei. E ainda assim deve observar de longe enquanto crio suas filhas biológicas. Que teia complexa tecemos em nossa tentativa de criar algo estável e amoroso a partir de circunstâncias que começaram em segredo. O que emergiu dessas reflexões privadas foi o retrato de um homem de caráter extraordinário, que enfrentou desafios incomuns com graça, que escolheu amor e compromisso diariamente por décadas, que criou uma família através da intenção em vez da biologia. João Mendes sabia exatamente quem eu era, desde o momento da minha concepção, e me escolheu. Nos escolheu, com plena consciência e coração aberto. A revelação não trouxe raiva pelo engano, mas uma profunda apreciação pelo homem que foi meu pai em todos os sentidos que importavam. Seus diários revelaram não decisões perfeitas, mas reflexivas e amorosas. Escolhas feitas dentro do contexto de uma época em que famílias interraciais enfrentavam desafios sociais significativos, quando os conceitos de formação familiar eram muito mais rígidos do que hoje. O amanhecer despontava quando terminei de ler o diário do ano do meu nascimento. Exausta, mas estranhamente em paz, devolvi-o à gaveta junto aos outros. Uma crônica da jornada não convencional de nossa família vista através dos olhos do homem que forneceu sua fundação. Mais tarde, naquela manhã, após algumas horas de sono inquieto, tomei uma decisão. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem ao Dr. Silva. Gostaria de me encontrar com você quando tiver tempo. Há muito que eu gostaria de aprender sobre sua perspectiva da nossa história familiar. Sua resposta chegou em minutos. Estou disponível quando você quiser. Apenas me diga a hora e o lugar. Obrigado por esta oportunidade, Ana Clara. Marcamos o encontro naquela tarde no Parque da Jaqueira, em Recife, um local neutro que oferecia privacidade e a opção de caminhar enquanto conversávamos. De alguma forma mais fácil do que nos sentarmos face a face com este homem que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Quando cheguei, o Dr. Silva já estava lá, sentado em um banco com vista para o rio. Sua postura ereta, mas não rígida, um livro aberto em suas mãos. Ao me aproximar, ele levantou os olhos. Fechou o livro e se levantou com uma graça que de repente me pareceu familiar. O mesmo movimento fluido e econômico que muitas vezes observei em mim mesma. Ana Clara, disse. Sua expressão uma mistura cuidadosa de prazer e contenção. Obrigado por sugerir este encontro. Obrigada por estar disponível com tão pouca antecedência, respondi. De repente insegura sobre como prosseguir. Apesar de ter ensaiado essa conversa em minha mente durante toda a manhã, ele fez um gesto para o caminho que seguia a curva do rio. Prefere caminhar? Às vezes, o movimento facilita a conversa. Assenti, agradecida, e caímos em passo um ao lado do outro, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre nós não era exatamente confortável, mas também não era hostil. Carregava o peso de décadas de verdades não ditas. Li os diários do meu pai ontem à noite, disse finalmente. Os diários de João. Ele documentou tudo,
desde quando minha mãe lhe contou sobre a gravidez até toda a nossa infância. A expressão de Silva revelou surpresa. Eu não sabia que ele mantinha diários. Eu também não. Estavam em uma gaveta trancada em sua escrivaninha. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Eles me ajudaram a entender a complexidade da situação que todos vocês estavam enfrentando. Os diários pintaram um quadro de 3 pessoas tentando tomar as melhores decisões que podiam em circunstâncias difíceis. Ele assentiu, seu olhar fixo no caminho à frente. João foi um homem extraordinário. Quando sua mãe me contou sobre a gravidez com você, eu estava aterrorizado. Não pela paternidade em si, mas pelas implicações para minha posição na universidade, minha condição de requém, chagado de Belém e, mais importante, as consequências sociais para uma filha de raça mista em uma cidade pequena nos anos 80. E minha mãe? Qual foi a reação inicial dela? Um pequeno sorriso suavizou seus traços. Clara sempre foi mais corajosa do que eu merecia. Ela estava preparada para enfrentar a maternidade solteira em vez de interromper a gravidez, embora isso significasse uma censura social significativa na época. Quando João ofereceu sua solução menos casamento, seu nome para o bebê, uma estrutura familiar estável, ela inicialmente recusou por preocupação com o futuro dele. Mas ele insistiu. Eu sei, disse, lembrando das entradas do diário. João disse que amava Clara desde que eram adolescentes. E embora as circunstâncias não fossem as que ele imaginara, a oportunidade de construir uma vida com ela e sua filha era algo que ele queria abraçar. A voz de Silva carregava uma admiração inconfundível. Eu estava grato e devastado ao mesmo tempo. Grato porque você e sua mãe teriam segurança e aceitação social. Devastado porque eu não poderia reconhecê-la abertamente como minha filha. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, passando por uma família com crianças pequenas, alimentando os patos na margem do rio. Observei o pai levantar seu pequeno para que ele pudesse ver melhor as aves. A intimidade física casual entre pai e filho de repente comovente à luz de nossa conversa. Qual foi exatamente o arranjo? Perguntei finalmente. Como você permaneceu em nossas vidas sem revelar a verdade? Seus pais, Clara e João, sugeriram que, como colegas na universidade, seria natural que nossas famílias se socializassem ocasionalmente. João me apresentou como um amigo do departamento de biologia, e me tornei o amigo da família que aparecia em festas de aniversário. Jantares ocasionais, algumas reuniões festivas, sempre na periferia, mas presente o suficiente para testemunhar seu crescimento. Lembrei-me dessas reuniões vendo-as através dessa nova lente. Você trazia livros toda vez que visitava, principalmente livros de ciência, mas também histórias sobre a cultura e história paraense. Ele assentiu, um brilho de prazer cruzando seus traços ao lembrar. Queria compartilhar algo da sua herança com você da maneira limitada que tinha disponível. Sua mãe e João foram generosos ao permitir essas pequenas conexões. E financeiramente, os fundos, a fundação, isso começou quando você nasceu. Insisti em contribuir para sua segurança futura, já que não podia contribuir com uma presença diária. João inicialmente resistiu, vendo isso como sua responsabilidade como seu pai legal. Mas eventualmente chegamos a um acordo onde eu forneceria fundos através dele e de Clara, mantendo a aparência de que eles eram a fonte. Ele fez uma pausa, depois acrescentou suavemente. Era um pobre substituto para ser seu pai, mas era algo concreto que eu podia oferecer. Havíamos chegado a uma curva no rio onde um pequeno quiosque de madeira oferecia abrigo e assentos. Por um acordo tácito entramos, cada uma tomando um banco, agora frente a frente diretamente. Camila tá lutando mais com essa revelação do que eu, disse após um momento. Acho que porque a relação dela com o João, com o papai, era diferente da minha. Eles compartilhavam certas qualidades: carisma, expressividade, facilidade social. Descobrir que ele não era seu pai biológico parece ter abalado seu senso de identidade de uma maneira particularmente difícil. Silva assentiu, compreensivo. A herança genética é um elemento complexo da identidade. Alguns encontram consolo em conexões biológicas, outros em laços familiares escolhidos. Camila pode precisar de mais tempo para integrar esses diferentes aspectos de sua história de origem. Você já lamentou o arranjo? Perguntei.
A questão que vinha se formando desde que li os diários de meu pai. Ver alguém criar suas filhas biológicas, limitando seu próprio papel a visitante ocasional, ele considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Lamentar sugere que eu teria escolhido diferente dadas as mesmas circunstâncias. Não acho que teria, sabendo da estabilidade e do amor que João proporcionou para você e Camila. Ele fez uma pausa, a emoção superando brevemente sua compostura habitual. Experimentei dor. Uma dor profunda. Sim, houve momentos. Seus primeiros passos, primeiras palavras. Conquistas escolares, quando os limites do meu papel eram agudamente dolorosos, mas a dor pelo que não pode ser é diferente do arrependimento pelas escolhas feitas. A distinção me pareceu precisa e profunda, característica do homem reflexivo que eu começava a conhecer, além de seu papel como colega de meu pai e amigo da família. O que acontece agora? Perguntei. A questão abrangendo a vasta incerteza de nossa relação recém-reconhecida. Isso depende inteiramente do que você quiser, Ana Clara. Respondeu. Imaginei esta conversa por 36 anos, mas sempre com a compreensão de que seu conforto e bem-estar determinariam seu curso. Se você desejar me conhecer melhor, seria uma honra. Se preferir distância, respeitarei completamente. Sua disposição em deferir inteiramente a minha preferência me comoveu inesperadamente. Esse homem, que sacrificou o reconhecimento aberto de sua paternidade por décadas, ainda colocava minhas necessidades acima de seu próprio desejo compreensível de conexão. Acho, disse lentamente, que gostaria de conhecê-lo. Não para substituir o pai que me criou, mas para entender todas as peças de quem sou e de onde vim. O alívio que cruzou seus traços revelou quão cuidadosamente ele estava controlando suas esperanças. Isso é mais do que ousei esperar, Ana Clara. Obrigado. Tenho perguntas. No entanto, muitas perguntas. Claro, tenho respostas, ou pelo menos minha perspectiva sobre o que você desejar saber. Conte-me sobre sua família em Belém. Meus avós que nunca conheci. Durante as próximas 2 horas, sentamo-nos naquele quiosque junto ao rio, enquanto o Dr. Silva Eduardo compartilhava a história de seus origens. Nascido em Belém, filho de professores universitários que sobreviveram a tempos políticos turbulentos com uma combinação de cautela e boa sorte. Sua aptidão precoce para a ciência foi cultivada apesar dos recursos limitados, culminando na extraordinária oportunidade de uma bolsa para estudar no Rio de Janeiro. Ele descreveu meus avós com detalhes vívidos. A paixão de meu avô pela poesia regional paraense, a notável habilidade de minha avó com remédios tradicionais e plantas medicinais. Ambos faleceram sem conhecer suas netas cariocas, embora soubessem de nossa existência através de cartas cuidadosamente codificadas e raras chamadas telefônicas. Eles entenderam a complexidade da situação, explicou. Em alguns aspectos, o conceito de arranjos familiares feitos para a proteção social não era desconhecido na cultura paraense, onde estruturas familiares extensas e considerações práticas influenciaram por muito tempo a formação familiar. Enquanto ele falava, me vi buscando em seus traços reflexos dos meus, a forma de suas mãos, semelhante às minhas. A mesma leve assimetria em nossos sorrisos, a tendência compartilhada de pausar pensativamente antes de responder perguntas difíceis. Essas conexões físicas, anteriormente não reconhecidas, agora pareciam óbvias. Você tem outra família? Algum dia se casou ou teve outros filhos? A pergunta parecia importante. Havia meios-irmãos em algum lugar que eu nunca conheci? Ele balançou a cabeça. Não, houve um breve relacionamento alguns anos após o nascimento de Camila. Mas não progrediu para o casamento, e não houve outros filhos. Ele hesitou, depois acrescentou em voz baixa, tendo experimentado a paternidade à distância. Não podia imaginar fazê-lo novamente. E as circunstâncias nunca se alinharam para uma estrutura familiar mais tradicional. As implicações de sua resposta pesaram muito. Esse homem realizado permaneceu efetivamente sozinho. Sua vida emocional moldada pelo arranjo complicado que definiu nossa família. Se isso representava uma devoção admirável ou um apego não saudável, não estava imediatamente claro. Mas o sacrifício era inegável. Enquanto a tarde se estendia para a noite,
Nossa conversa mudou do passado para o presente. Eduardo perguntou com interesse genuíno sobre minha vida agora, meu trabalho na biblioteca, meu lar, meus interesses e aspirações. Seu interesse autêntico era evidente na maneira atenta com que escutava, conectando minhas atividades atuais com histórias ou tendências que ele observara durante minha infância. Você sempre amou organizar informações, notou com um sorriso. Mesmo quando criança pequena, organizava seus livros por cor, depois por tamanho, depois por tema. A biblioteconomia parece uma extensão natural dessa tendência inerente. A observação, tão específica e precisa, criou uma ponte inesperada entre o passado e o presente. Uma continuidade de identidade que transcendia a narrativa interrompida de meus origens. Enquanto as sombras se alongavam no parque, finalmente nos levantamos para partir. Ambos reconhecendo que essa primeira conversa real havia alcançado uma conclusão natural enquanto estabelecia uma base para interações futuras. Posso te ligar alguma vez? Perguntou, sua frase formal carregando uma vulnerabilidade subjacente. Talvez possamos jantar na próxima semana, se você se sentir confortável com isso. Gostaria disso, respondi, surpresa por quão genuinamente o dizia. E sim, por favor, ligue. Tenho mais perguntas, mas preciso de tempo para processar o que aprendi hoje. Caminhamos de volta para a área de estacionamento em um silêncio confortável. Não me Ao entrar no meu carro após a conversa com Eduardo Silva no Parque da Jaqueira, senti uma mistura de alívio e inquietação. A tarde havia sido um mergulho profundo em uma história que eu pensava conhecer, mas que agora se revelava como um mosaico muito mais complexo. Enquanto dirigia de volta para Paraty, as ruas de Recife desaparecendo no retrovisor, refleti sobre como integrar essa nova verdade na minha vida. A conexão com Eduardo parecia uma porta entreaberta, uma oportunidade para expandir minha compreensão de mim mesma sem apagar a fundação que João e Clara Mendes me proporcionaram. Chegando em casa, encontrei um e-mail do Camila, algo raro em sua comunicação normalmente esparsa. O assunto era simples. Pensando. Abri a mensagem, esperando talvez mais uma explosão de frustração ou um plano para contestar o testamento. Em vez disso, encontrei algo inesperado. Ana Clara. Ainda estou processando tudo isso. Não sei como me sinto sobre o Dr. Silva, ou sobre mamãe e papai nos mantendo no escuro por tanto tempo. Mas vendo aquele vídeo deles hoje, algo mudou. Eles realmente tentaram fazer o que achavam melhor, mesmo que não tenha sido perfeito. Estou pensando em ficar mais alguns dias em Paraty antes de voltar para São Paulo. Talvez possamos conversar, só nós duas, sem advogados ou revelações bombásticas. Não prometo nada, mas acho que precisamos tentar entender isso juntas. Camila, o tom vulnerável da mensagem era diferente de tudo que eu já havia recebido dela. Camila sempre se apresentou como confiante, quase intocável, mas agora havia uma rachadura em sua armadura, uma abertura para algo mais genuíno. Respondi imediatamente, sugerindo que nos encontrássemos na casa no dia seguinte para um café da manhã tranquilo. Traga aquele pão de queijo que você sempre gostava quando éramos crianças. Escrevi, tentando injetar um toque de leveza. Ainda sei onde mamãe guardava a receita. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, voltei aos diários de João. Peguei o volume de 1992, o ano do nascimento de Camila, e li mais sobre como meus pais navegaram a chegada de uma segunda filha, sob circunstâncias ainda mais complicadas. A escrita de João era honesta, às vezes crua, detalhando os desafios de equilibrar sua devoção por nossa família com a presença ocasional de Eduardo Silva. Uma entrada particularmente comovente capturou seus pensamentos após uma das visitas de Eduardo. Eduardo trouxe um presente para Camila hoje, um pequeno pingente de tartaruga esculpido em madeira, algo que ele disse ser comum em sua cidade natal, Belém. Clara sugeriu que o mantivéssemos para quando ela crescer. E concordei. Embora uma parte de mim tema que esses gestos sejam migalhas de uma paternidade que ele deseja, mas não pode reivindicar. No entanto, não sinto ciúmes ou ameaça. Pelo contrário, vejo um homem tentando expressar amor da única maneira que lhe é permitida. Nossa família é uma construção improvável,
mas é forte porque escolhemos torná-la assim. Fechei o diário, sentindo uma renovada gratidão por João Mendes. Sua escolha de nos criar, sabendo da verdade, não era apenas um sacrifício, mas um ato de construção deliberada de uma família. Essa percepção me deu coragem para enfrentar os próximos dias, sabendo que qualquer relação que eu construísse com Eduardo não diminuiria o legado de meu pai. Na manhã seguinte, Camila chegou pontualmente às 9 horas, carregando uma sacola de pão de queijo requeimado que ela mesma havia preparado. Uma surpresa que trouxe um sorriso ao meu rosto. Não diga que não sei cozinhar, brincou ela, colocando a sacola na mesa da cozinha. Embora eu tenha seguido a receita da mamãe à risca, não sou tão criativa assim. Sentamo-nos à mesa da cozinha, a mesma onde tantas memórias familiares foram forjadas. Cafés da manhã antes da escola, conversas noturnas sobre nossas vidas, brigas e reconciliações. O aroma do café e do pão de queijo encheu o espaço, criando uma ponte para o passado que parecia necessária para nosso presente. Obrigada por ficar, comecei, servindo o café. Sei que São Paulo está te chamando. Ela deu de ombros, mas o gesto era menos defensivo do que o habitual. São Paulo pode esperar alguns dias. Acho que precisava estar aqui, com você, para entender tudo isso. Fez uma pausa, mordendo um pão de queijo pensativamente. Sinto que fui pega desprevenida, sabe? Sempre pensei que papai e eu tínhamos essa conexão especial, como se eu fosse a filha que herdou seu carisma. Descobrir que ele não era meu pai biológico, parece que roubaram algo de mim. Entendo, disse, escolhendo minhas palavras, com cuidado. Mas lendo os diários do papai, percebi que ele nos amou exatamente da mesma forma, independentemente da biologia. Ele escolheu ser nosso pai todos os dias, mesmo sabendo da verdade. Isso não torna o amor dele menos real. Camila olhou para mim surpresa. Você leu os diários dele, como eram? Contei a ela sobre as entradas, a honestidade com que João documentou suas emoções, suas dúvidas e, acima de tudo, seu compromisso inabalável conosco. Ele escreveu sobre você com tanto orgulho, Camila. Sobre como você iluminava qualquer ambiente, como sua energia era contagiante. Ele sabia que você era filha biológica do Dr. Silva, mas isso nunca mudou o quanto ele te amava. Os olhos dela se encheram de lágrimas, algo que eu raramente via. Queria ter sabido disso enquanto ele estava vivo, disse, a voz embargada. Queria ter dito a ele o quanto o admirava, não apenas como pai, mas como pessoa. Ele sabia, assegurei. Você mostrava isso de outras maneiras, mesmo sem dizer diretamente. Ele escrevia sobre como você sempre o fazia rir, como suas apresentações escolares eram o ponto alto do dia dele. Nossa conversa fluiu com uma facilidade que não experimentávamos há anos. Falamos sobre nossas memórias de infância, rindo de momentos como quando Camila tentou encenar uma peça inteira sozinha no quintal, ou quando eu organizei uma biblioteca com todos os livros da casa, exigindo que todos pegassem um cartão de empréstimo imaginário. Mas também abordamos as partes difíceis. A competição tácita entre nós, as maneiras como nossos pais, sem querer, alimentaram essas tensões ao tratar nossas personalidades tão diferentes de formas distintas. Quero tentar ser uma irmã melhor, disse Camila de repente. Suas palavras pegando-me desprevenida. Sempre estive tão focada em mim mesma, em construir essa imagem de sucesso, que acho que te deixei de lado. Você sempre esteve aqui, firme, enquanto eu corria atrás de algo que nem sei se quero mais. Sua admissão foi um choque, mas também um alívio. Também não fui perfeita, admiti. Às vezes, invejava sua confiança, sua habilidade de conquistar qualquer ambiente. Mas somos irmãs, Camila. Podemos começar de novo se quisermos. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Quero isso. E sobre o Dr. Silva? Não sei se estou pronta para chamá-lo de pai ou qualquer coisa assim, mas acho que gostaria de falar com ele, entender quem ele é, talvez não agora, mas em breve. Ele disse que está disposto a esperar, respondi, sem pressão, sem expectativas. Acho que ele entende o quão grande é tudo isso para nós. Decidimos que Camila ficaria em Paraty por mais uma semana e planejamos passar um tempo juntas na casa, revisitando memórias e decidindo como honrar o legado de nossos pais. Concordamos que a casa permaneceria comigo,
como nossos pais desejaram, mas que Camila poderia usá-la sempre que quisesse, como um refúgio de sua vida agitada em São Paulo. Quanto à casa de praia em Ilhabela, ela decidiu mantê-la por enquanto. Intrigada com a ideia de transformá-la em algo sul, talvez um espaço para retiros criativos, ou até mesmo um projeto de renovação. Nos dias seguintes, comecei a me corresponder regularmente com o Eduardo Silva. Nossos encontros eram cautelosos, mas cada vez mais naturais. Ele compartilhava histórias de sua vida em Belém, suas pesquisas em biologia, sua paixão por conservar a biodiversidade da Amazônia. Eu contava sobre minha vida em Paraty, meu trabalho na biblioteca, meus planos para expandir o programa de alfabetização que minha mãe tanto admirava. Cada conversa adicionava uma camada à minha compreensão dele, não como um substituto de João Mendes, mas como uma parte adicional da minha história. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo centro histórico de Paraty, Eduardo mencionou a Fundação Literária Clara Mendes. Você considerou aceitar o papel no conselho? Perguntou. Seria uma maneira de continuar o trabalho de sua mãe, mas também de moldar algo novo, algo que reflita seus valores. A ideia ressoou comigo. A biblioteca sempre foi meu santuário, um lugar onde eu podia organizar o mundo através do conhecimento. Tornar-me parte da fundação parecia uma forma de honrar minha mãe e, de certa forma, também meus dois pais, que valorizavam tanto a educação e a comunidade. Quero fazer isso, disse a ele, mas gostaria que você estivesse envolvido também. Se estiver disposto, você ajudou a criar essa fundação, e acho que sua perspectiva seria valiosa. Ele pareceu genuinamente comovido. Seria uma honra, Ana Clara. Talvez seja uma maneira de trabalharmos juntos, de construirmos algo significativo. Enquanto isso, Camila começou a se abrir para a ideia de conhecer Eduardo. Após algumas semanas, ela marcou um encontro com ele em São Paulo, onde ele estava participando de uma conferência acadêmica. Quando me ligou depois, sua voz carregava uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele é, diferente do que eu esperava, admitiu. Não está tentando ser nosso pai, não de verdade. Só quer fazer parte das nossas vidas, de qualquer forma que permitirmos. Acho que posso lidar com isso. 6 meses após o funeral, a poeira das revelações havia começado a sentar. Camila e eu continuávamos a trabalhar em nossa relação, encontrando um equilíbrio entre nossas diferenças e nossas experiências compartilhadas. A casa em Paraty tornou-se um ponto de encontro para nós, um lugar onde podíamos recordar, planejar e, às vezes, apenas existir juntas sem a pressão de resolver tudo de uma vez. A Fundação Literária Clara Mendes começou a tomar forma, com nosso primeiro projeto sendo um programa de bolsas para estudantes de comunidades carentes. Algo que eu sabia que teria feito minha mãe sorrir. Eduardo Silva tornou-se uma presença constante, mas não invasiva, em nossas vidas. Jantávamos juntos uma vez por mês, alternando entre Paraty e Recife, onde ele dividia seu tempo. Ele compartilhava histórias de sua infância, sua pesquisa, até mesmo suas falhas, permitindo-nos conhecê-lo como pessoa, não apenas como pai biológico, que uma vez conhecemos apenas como amigo da família. Camila, embora mais lenta em se abrir, começou a valorizar essas interações, especialmente quando descobriu que Eduardo tinha uma paixão por teatro amador em sua juventude, algo que ressoava com seus próprios sonhos. Quanto a mim, encontrei paz em aceitar a complexidade da minha história familiar. João Mendes permaneceu meu pai em todos os sentidos que importavam. Sua presença sentida em cada canto da casa, que agora era minha. Em cada livro que ele amava, em cada lição que me ensinou. Eduardo Silva acrescentou uma nova dimensão. Não substituindo, mas complementando. Oferecendo insights sobre uma herança que eu estava apenas começando a explorar. E Clara, minha mãe, foi o fio que uniu tudo isso. Sua coragem e amor, moldando uma família que, embora não convencional, era profundamente unida. Um ano após o funeral, Camila e eu organizamos uma pequena cerimônia na casa para marcar o aniversário da morte de nossos pais. Convidamos tia Sofia, Lucas, alguns amigos próximos da família. E, após alguma deliberação, Eduardo Silva, sob a sombra do flamboyant no quintal, plantamos uma árvore em memória de Clara e João, um épeu amarelo que floresceria a cada primavera. Um símbolo de renovação e continuidade. Enquanto espalhávamos as cinzas de nossos pais,
ao redor da base da árvore. Camila segurou minha mão. Um gesto silencioso de solidariedade. Eles nos deram tudo, disse ela suavemente. Suas palavras quase perdidas na brisa. Não apenas a casa, o dinheiro, mas uma história. Mesmo com seus segredos, era uma história de amor. A senti, sentindo a verdade de suas palavras. E agora cabe a nós decidir como continuar essa história. Eduardo ficou um pouco afastado, respeitando o nosso momento, mas seus olhos brilhavam com uma emoção contida. Quando a cerimônia terminou, ele se aproximou, oferecendo um simples obrigado por me incluir. Foi um momento pequeno, mas significativo. Um reconhecimento de que nossa família, embora redefinida, ainda tinha espaço para crescer. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de Paraty com tons de laranja e rosa, senti uma sensação de fechamento, não no sentido de encerrar o luto, mas de encontrar um caminho para seguir em frente. A casa, a árvore, a fundação, as conexões que estávamos construindo com Eduardo e entre nós mesmas, tudo isso fazia parte de um novo capítulo, escrito com a tinta do amor, da verdade e da escolha deliberada de sermos uma família. Não importa como essa família fosse definida,